Havia um homem chamado Antônio. E ele cresceu numa família com seu pai, com a sua mãe, porém, depois de uns anos, seus pais se separaram. E aí o seu pai, que saiu de casa, mantinha o contato com ele, porém, depois de um tempo, parou o contato total. Tanto o divórcio quanto a falta de contato com seu pai mexeu muito, muito com ele. E ele acabava fazendo coisas assim bem loucas, sendo aquele adolescente rebelde, chegando ao ponto de ser expulso da escola e a escola não queria mais dar nenhuma chance para ele. Então ele chegou em casa e falou que ele ia embora aos 14, 15 anos de idade. Ele chegou para a mãe dele e falou que ele estava indo embora. E a mãe dele falou: vai tarde. Essa foi uma decisão que mudou completamente a vida de Antônio. Na busca por ter esse pai que o abandonou, na busca por ter o relacionamento familiar que ele sempre quis, mas não teve, Antônio tomou várias decisões erradas, fez muitas escolhas que o levaram, inclusive, à prisão. Essa podia ser uma história fictícia, mas não é. Essa é a história do Tommy, contada no documentário Jogo Comprado, no episódio Sangue nas Mãos. E esse é o episódio final da nossa série O que você não vê sobre a sua identidade. When Gwen first started, I truly believed she really wanted to help people. To me, the devil is a myth. But I've met Gwen Shamlin and she's real. As ethical as possible, you will be that which you want to see in the world. When conventional solutions don't work, maybe the unconventional way of thinking does. They've hacked the human brain. He was a teacher who was going to make me perfect. He saw potential in you that you might not see. But he has a really ugly side. Hoje a gente vai ter o episódio final da nossa série O que você não vê sobre a sua identidade. E eu quero fechar com essa história, porque eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar, seja porque vocês já passaram por isso, como vocês podem estar colaborando para que isso aconteça na vida dos seus filhos, na vida de alguém que você ama. O abandono, ele gera cicatrizes na nossa vida que às vezes nós não identificamos, ou quando nós percebemos que essa é a causa da nossa mágoa, ou da nossa tristeza, ou da nossa depressão, ou das nossas buscas erradas, a gente acaba se apoiando nelas para justificar todo o nosso futuro. Vocês sabem que eu acredito sim que o nosso passado influencia nas nossas escolhas, mas vocês também sabem que mais do que tudo chega um ponto nas nossas vidas em que nós somos responsáveis por nossas escolhas e nós podemos fazer diferente. Ainda que nós tenhamos sofrido, seja lá o que sofremos no passado, ainda que nós não tivemos mãe ou pai presente, ainda que nós tenhamos visto o que nós não gostaríamos de ter visto, ainda assim, chega um ponto em que você dá um basta no seu passado e reescreve o seu presente para que o seu futuro seja diferente. Mas sim, essas coisas que acontecem no nosso passado deixam marcas essas que, se nós não trabalharmos, elas acabam fazendo parte da nossa identidade. Lembra que eu falei no primeiro episódio dessa série, eu vou linkar aqui nos cards se você ainda não assistiu a 1 e também o episódio 2, que um dos pilares da nossa identidade é a nossa vida em sociedade, que é caracterizada pela nossa vida também em família, que é um dos mais importantes. Grandes pessoas na nossa vida, vocês podem até perceber que quando vocês falam, se a pessoa é mais velha, você acaba colocando essa pessoa, nossa, ela me tratava como mãe, ele me tratava como pai, ela era a mãe que eu não tive, ele era o pai que eu não tive. Eu fui criada pela minha avó, a minha avó foi minha mãe. Eu fui criada pelo meu tio, ele foi o meu pai. Olha como a gente não fala, ele foi o meu tio me criou. A gente sempre tem que colocar o nome de pai, de mãe, porque a filiação é importante para nós. Sabermos que nós tivemos alguém que nos criou, que nos quis, é muito importante. E o contrário também, sabermos que nós não tivemos alguém que nos quis, que nós somos abandonadas, rejeitadas, deixadas de lado, esquecidas, isso também dói. E isso forma essa cicatriz no nosso coração. Sem querer, a gente acaba eternamente buscando essa referência que a gente não teve no passado. E a gente acaba correndo atrás e deixando que isso influencie nossos relacionamentos no futuro.
Você acaba olhando para o seu marido e escolhendo ele baseado no pai que você não teve? Ou você compara todos os defeitos que você teve com o seu pai com o seu marido? Você acaba espelhando isso na forma como o seu marido trata os seus filhos? Você acaba estragando a educação dos seus filhos por causa da forma como sua mãe te tratou? Então a gente precisa hoje parar com isso, curar essas feridas, para que você consiga daqui em diante ter uma vida livre, com a sua identidade bem firmada, independente de como foi o seu relacionamento com seus pais. Hoje você pode fazer diferente. Como eu tinha indicado para vocês lá no primeiro episódio, eu vou colocar aqui para vocês assistirem. Esse é o episódio número 5 do documentário Jogos Comprados, se chama Sangue nas Mãos e conta a história do Tommy. E olha como é importante a questão da identidade como filho, porque o documentário começa contando a história dele como filho, mostrando que isso o levou a ser quem ele foi. E é verdade, sim, que isso pode influenciar se você não chega num ponto de maturidade em que você resolve reescrever essa história. O Tommy, nessa questão, ele realmente se deixou levar e ele passou uma vida inteira cometendo crimes, buscando nessas pessoas que o usaram encontrar o pai que ele não teve, a família que ele não teve, o pertencimento que ele não teve. Então, se você se sente da mesma forma, se você se identifica com o Tommy, talvez você não esteja cometendo crimes como ele cometeu, mas talvez você esteja abrindo mão dos seus valores, fazendo coisas que te ferem, fazendo tudo para agradar as pessoas desenfreadamente, simplesmente para se sentir pertencida, para se sentir querida, amada, para sentir que você encontrou o seu grupo, a sua família, ou talvez que você encontrou um pai ou uma mãe. E assim como eu citei nos episódios anteriores, toda a história começa da mesma forma. Alguém que quer tirar proveito de outra pessoa detecta as vulnerabilidades daquela pessoa. E essa pessoa que quer tirar vantagem se mostra como muito superior. Seja porque essa pessoa tem algum título, ou tem alguma coisa que você não tem, ou tem alguma coisa que você espera. Então essa pessoa detecta essa fragilidade e consegue usar isso contra você. O Tommy, ele tinha essa carência, esse jeito todo disponível, dado porque ele queria ser querido, ele desejava ser querido. Então Tommy, como ele mesmo diz no documentário, ele começou a trabalhar para um homem que ele admirava demais. Nas palavras dele, ele diz assim: Barney era o pai que eu sempre quis. Eu me espelhava nele, como se ele fosse um deus. Eu o adorava. Eu teria feito tudo para impressioná-lo. Fala aí se você já não se sentiu assim em relação a alguém. Você admirava tanto alguém que inconscientemente tinha alguma coisa que você queria ter. E eu não tô falando só a pessoa tinha dinheiro, você queria dinheiro. A gente acha que é isso. Mas é aquele sentimento de, poxa, eu queria ser parte daquele grupo. Eu queria ser como aquela pessoa para poder frequentar esses mesmos lugares, para ter a minha família, para ter o meu círculo de amigos, para viver a vida que essa pessoa vive, para ter os relacionamentos que ela tem. Então talvez você se sinta assim também e você vai se identificar com a história do Tommy. Tommy, ele trabalhava nesse ramo, eu esqueci, gente, o nome, quando os cavalos têm que correr obstáculos, sabe? Isso. Ele trabalhava para um profissional desse ramo, só que no começo ele trabalhava fazendo coisas certinhas e depois ele começou fazendo crimes e ele foi indicado de um para o outro e cometia vários crimes. Quando ele entrou nessa família do Barney, ele era realmente como um da família. E ele comenta: senti que eu fazia parte da família. Ter esse vínculo com ele significava tudo para mim. Então, como ele encontrou a família que ele não teve, como ele encontrou no Barney o pai que ele não teve, e a família realmente era linda, e ele achava que ele fazia parte, como que ele não ia fazer as coisas que o Barney pedia para ele? Era como se ele estivesse dizendo não para o cara que o adotou como filho, para o cara que o colocou na família dele. E é interessante assim, a gente só ouve o ponto de vista do Tommy, a gente não ouve em nenhum ponto o Barney, mas no começo ele fazia porque ele queria mesmo, não existe nenhuma recusa, não existe ele falando que eu não me senti bem, mas eu fiz mesmo assim. Ele se sentia um pouco desconfortável, mas ele ia e fazia. A necessidade de agradar esse homem que o viu e o adotou era muito maior. Veja como
A identidade fraca, você não saber que independente do pai, da mãe que você teve, você ainda é alguém com valor, pode mudar completamente e deturpar a sua visão de mundo. E aí, cometendo esses crimes todos, ele ganhava muito dinheiro. Eu não lembro se era por semana ou por mês, mas ele falava que chegou uma época que ele ganhava $100 mil e ele não tinha nem tempo, não tinha velocidade para gastar tudo aquilo. Então ele comprava carros, ele comprava bebida, ele usava drogas, começou a usar roupas de grife, óculos de grife, e ele fala assim, que eu passei a ter o que aquelas pessoas, os ricos, tinham. Ele fala, eu me misturei, mas no fundo eu ainda era o Tommy. Perceba que ele via a diferença. Ele não foi, por exemplo, quando você começa a trabalhar, você começa a ganhar mais dinheiro, você começa a frequentar lugares diferentes e você vai percebendo que há uma ascensão, né? Então você começa a conhecer pessoas com poder aquisitivo maior, provavelmente você vai para restaurantes melhores, aí você começa, o seu lazer muda, você anda com pessoas com mais títulos, então você vai se tornando essa pessoa desse ambiente. É uma transformação gradativa. Nesse caso, ele sabe que aquilo ali não era ele, não era parte do mundo dele. Ele estava tentando entrar para aquele mundo, ele queria ser aceito. Então, ainda que ele tivesse aquele dinheiro todo, ainda que ele tivesse dinheiro para comprar tudo o que ele comprava, que ele não tinha nem velocidade para gastar, ele falava que no fundo ele era só o Tommy. Perceba que nem ser aceito, nem ter uma família, nem ter muito dinheiro, nem fazer parte daquele ambiente reforçou a identidade dele, não foi suficiente, não foi assim, agora eu me sinto querido, agora eu sinto que eu tenho pessoas, agora eu sinto que eu tenho dinheiro, estou feliz. Não, ele ainda não se sentia feliz. Para você ver como identidade é muito mais profundo, não é só um título, olha, você agora está bem porque você foi aceito por esse cara, você agora tem uma família, você agora é tratado como filho, você agora é tratado como parte, você tem o seu grupo. Nem isso reforçou, melhorou a identidade dele. No momento em que esse cara pede para ele cometer o primeiro crime, ele fala assim, eu o admirava como advogado, não como criminoso. E aí ele vai mostrando que esse cara que ele admirava tanto não era quem ele pensava. Porque ele projetou essa imagem do cara salvador, o pai que ele não teve. E aí ele descobriu que aquele cara era como outros caras que faziam coisas erradas e que estava colocando ele para fazer essas coisas erradas também. Depois de um tempo, e aí você tem que assistir o episódio para saber os crimes que ele cometia, depois de um tempo, a má fama dele nesse círculo desse esporte estava pegando, e aí ele falou que um cara falou assim para ele, se o calçado cabe, calcio. E ele falou assim, então tá bom, já que eu tenho uma fama, eu vou começar a fazer mesmo coisas erradas. E aí ele se soltou pro crime, fazia tudo que aparecia, não tava nem aí, perdeu escrúpulos, perdeu moral. Por quê? Olha essa busca por aceitação. Ele descobriu que o sonho da família que ele tinha encontrado não existia. Ele descobriu que o cara que era o pai dele, que deveria cuidar dele, estava colocando ele para cometer crimes. Então, aquele sonho que ele tinha na cabeça, aquela aceitação era falsa, era mentirosa. Ele, então, buscou um outro grupo. Ok, por aqui eu estou sendo aceito. E ele cita isso, ele fala, o grande problema era a aceitação. Eu fui aceito pelas coisas erradas que eu fazia. Ele estava tão desesperado, só querendo ser aceito, ter um grupo, que já que ele estava sendo aceito, fazendo as coisas erradas, então ele começou a entrar de vez para esse mundo do crime. E realmente, ele falava que semanalmente ele recebia novas solicitações para ele cometer os crimes naquele lugar. Essa, de todas as histórias dos documentários que eu indiquei para vocês, que estão todos no primeiro episódio, no box de informações, se você quiser assistir, essa é a mais humana, no sentido de que todas são humanas, porque todas são reais, os documentários, mas essa história, eu acho que qualquer uma de nós pode se identificar. Qualquer uma de nós que fomos maltratados quando criança, que não temos pai ou não temos mãe, que tivemos um histórico familiar difícil, que não sabemos a nossa origem, e talvez você até esteja justificando as suas escolhas de hoje por causa do seu passado. Mas o que eu quero te dizer é que o Tommy, ele não teve ninguém para direcioná-lo. Ele saiu de casa acho que com 14, 16 anos, e depois disso ele entrou nesse mundo e ele não teve ninguém que o visse e o ajudasse. Ele só teve pessoas que exploraram
essa ingenuidade ou essa maldade que ele tinha e tirava proveito disso. Então talvez, se você está usando desculpas que, por causa do meu pai, por causa da minha mãe, por causa da minha família, por causa do meu passado, hoje eu tô quebrando esse ciclo na sua vida. Você não tem mais desculpa de que você está tomando determinadas decisões por conta do seu passado. Eu estou te falando hoje que você tem a oportunidade de mudar completamente o seu dia e daqui pra frente. O Tommy acabou entrando num acordo e ele delatou todas as pessoas que estavam nessa máfia desse crime. E ele acabou cumprindo uma pena de 7 meses, bem menor do que a pena que ele tiraria. E olha que interessante, um dos investigadores desse crime, no fim lá do episódio, ele fala assim, que o que ele mais gostava no Tommy, que o que ele mais apreciava era, ele não tenta ser quem não é transparente. Ele fala que foi criminoso, isso é revigorante. E o Tommy se encontrou. O Tommy que tentava se adaptar em um lugar e o outro para poder misturar, para poder fazer parte, para poder ser aceito, depois de ter passado por todos esses acontecimentos, por todos esses crimes que ele cometeu, por ter sofrido pra caramba, ele chora quando ele fala desse homem que tirou proveito dele e que o usou, né, para cometer esses crimes, que no fim ele estava até planejando matá-lo. Esse homem que ele tinha como pai só o usou mesmo, não queria nada com ele. E ele entra em si e ele descobre que, na verdade, ele só tem que ser quem ele é. E quem ele é? A identidade dele. A identidade dele não vem pelo pai que o abandonou. A identidade dele não vem pela mãe que não estava nem aí para ele. A identidade dele não vem pelo dinheiro que ele fazia. A identidade dele não vem pelas pessoas com as quais ele convivia, pelos ambientes chiques, pelas roupas de marca. A identidade dele está em quem ele é e hoje ele sabe quem ele é. Ele precisou passar por todos esses percalços para ele se firmar em quem ele é e se sentir à vontade em ser transparente, em poder dizer a verdade, inclusive sobre o seu passado. E você sabe, para ele chegar nesse ponto de falar tranquilo que ele foi criminoso, é porque é uma ferida que já foi cicatrizada e curada. Geralmente a gente não fala tão bem daquilo que ainda dói, né? Se ele chegou nesse ponto é porque isso faz parte do passado dele. Ele podia agora continuar vivendo e falando que ele foi usado, que não foi culpa dele, que ele não era criminoso, que tiraram proveito dele. Ele podia ter falado um monte de coisa. Mas ele entendeu que aquilo foi uma escolha errada e que a partir de agora esse passado de crime fica para trás e ele pode ser quem ele é. Ele pode ser o Tommy. Falar de identidade é algo que me toca muito, porque quanto mais eu vivo e conheço pessoas, mais eu vejo o quanto temos pessoas que estão perdidas por não saberem quem são e ficam tentando se encontrar em outras pessoas. E por isso buscam relacionamentos errados, por motivos errados, nas pessoas erradas, se colocam em problemas, em situações constrangedoras, humilhantes, tentam viver uma vida que não é a vida delas, simplesmente porque querem ser aceitas, porque querem recuperar aquilo que não tiveram no passado, porque querem viver aquilo que não conseguiram viver antes. Muitos projetam nos seus filhos e querem que eles vivam o que elas não viveram. E aí transferem uma frustração para os seus filhos quando eles não reagem da forma que elas gostariam que eles reagissem. Tudo isso por uma ferida que ainda não foi curada. Eu não sei onde que sua ferida dói mais. Independente do pilar, você tem que descobrir a causa e seguir em frente. Não dá para você se deixar manipular por pessoas que tirem proveito de você. Não dá para você ficar culpando o seu passado, culpando o seu país, culpando a sua sexualidade pelos problemas que você enfrenta, pelas decisões erradas que você faz. Busque estar bem com você na sua identidade e procure ser cada vez melhor dentro dessa pessoa que você já sabe quem é. Melhorar, crescer, se desenvolver não é se tornar outra pessoa. É tornar você, só que cada dia um pouquinho melhor. Eu espero que você tenha gostado dessa série. Eu espero realmente que você assista os documentários que eu indiquei, tentando enxergar agora essa questão da identidade. Eu ia falar sobre o documentário da Britney Spears, porque ela é conhecida, né? E também eu fiz várias anotações do documentário dela, as coisas que
que levaram ela no estágio que ela chegou, onde muitos falavam que ela era louca, mas também diante de tudo que ela passou, diante de tantas privações, é muito normal que ela perdesse um pouco do juízo, e isso, na verdade, depois desse documentário só me mostrou o quanto ela, na verdade, era forte. Ela conseguiu permanecer sã, mesmo em 13 anos de uma prisão domiciliar causada pela sua própria família. Então, mesmo não dando tempo de poder compartilhar tudo isso com vocês, eu espero que vocês assistam. Na sexta-feira que vem a gente já não tem mais vídeos, porque é véspera de ano novo, então vocês vão estar todas em ritmo de arrumação, de viagem, de família, de agitação. Então na quinta-feira será o nosso último vídeo aqui no nosso canal de dezembro, vídeos todos os dias, mas eu espero que você esteja aproveitando, que você aproveite a nossa última semana juntas. Lembrando que sábado e domingo também a gente não terá vídeo, justamente porque vocês estarão no clima de Natal, então vamos ter uma pausa, retornaremos na segunda-feira, tá bom? Desde já eu espero que você tenha um Natal incrível, que você se lembre que o Natal não é o dia do amor, que não é sobre isso o Natal, não é sobre presentes, não é sobre vestir vermelho e cantar músicas bonitas, ou não é sobre encher a cara. Natal é uma lembrança, é um memorial de que Jesus nasceu e que o Salvador se fez homem e veio morar entre nós. No dia que Jesus veio à Terra, renasceu a esperança. É isso o que o Natal simboliza. E eu espero que vocês se lembrem disso quando vocês estiverem com as pessoas que vocês vão estar comemorando, comendo junto, conversando e rindo. Lembrem-se que o Natal é um memorial, que a esperança se fez carne e veio morar entre nós. Essa esperança é Jesus. Tchau, tchau.